Bem-vindo a mais uma aula de Geografia. O capítulo 8, no geral, abordará o conteúdo Relevo e Hidrografia do Brasil. E nessa aula nós iremos dar ênfase somente ao relevo do Brasil. Se encontra no módulo 3, capítulo 8, página 290 a 294. Para início de conversa, eu quero que vocês observem essa imagem. É uma paisagem onde vocês podem observar chapadas, depressão, morro, serras, planície. Você pode também estar discutindo com seus responsáveis, tá bom? Eu pergunto para vocês, o que é o relevo? Então, pessoal, o relevo ele vai ser definido como o conjunto das diferentes formas que existe na superfície terrestre. Então, essas formas são as depressões, planaltos e planícies, que são classificadas por suas estruturas ou formatos e pelas altitudes que apresentam, ou seja, suas alturas em relação ao nível do mar. Muito bem. Na página 290 a 291, eu quero que vocês observem a imagem do livro de vocês. Essa paisagem, ela trata do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que se localiza no estado da Bahia. Essas 3 questões vocês não precisam responder no caderno, é só para a gente discutir. Na letra A, na paisagem mostrada nessa fotografia, podemos observar que predominam elementos naturais. Cite alguns dos elementos dessa paisagem. Então, pessoal, a Chapada Diamantina, ela está, como eu falei, está localizada no estado da Bahia. Tendo em sua estrutura geológica, como vocês podem observar, em rochas sedimentares, uma vasta quantidade de vales, serras e planícies. Nessa imagem não mostra, mas se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que ela também possui abundância em água. E a vegetação que predomina nessa região é a caatinga, conhecida também como savana. E o seu clima é o semi-árido. Então, esses são alguns dos elementos naturais que fazem parte aqui do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Na letra B. O que mais chama a sua atenção nessa paisagem? Por quê? Então, para mim, o que chama a atenção é a forma do relevo. Como nós aprendemos, o relevo é o conjunto das formas físicas que compõem a superfície terrestre. Na letra C, de que maneira as formas de relevo dessa paisagem vêm sendo transformadas? Então, é importante não esquecermos que a crosta terrestre, ela não é totalmente contínua sobre o planeta. Tá? Primeiramente, a gente tem que entender isso. Ou seja, ela apresenta algumas rachaduras que a dividem em vários pedaços mais ou menos encaixados. É como se fosse um quebra-cabeça. E esses pedaços são chamados de placas tectônicas e estão sempre em movimentos. Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma imagem que representa muito bem essa movimentação das placas tectônicas. Então, para que ocorra essas transformações nas formas do relevo que existe na superfície da Terra, é devido à ação de agentes externos e internos. Vamos lá conhecer. Caneta e papel em mãos para anotar isso, que é muito importante, tá? Escrever também é uma forma de estarmos aprendendo. Vamos lá, os agentes internos ou os agentes endógenos, eles são as forças de dentro da Terra. Um exemplo disso são os vulcanismos, né? É o vulcanismo e o tectonismo. Então, pessoal, por causa dessa movimentação das placas tectônicas, o relevo sofre transformação, como a formação das montanhas, além da manifestação de terremotos e atividades vulcânicas. Já os agentes externos, eles são
responsáveis de moldar o relevo. Eles atuam na superfície da Terra e são responsáveis pela erosão ou desgaste e sedimentação do solo. Vamos citar como um dos agentes externos a ação das águas, as águas da chuva, do rio, dos mares, dos oceanos. Também como agente externo a temperatura, o calor e o frio, o vento e principalmente a ação dos seres vivos, animal e vegetal. Então, esses agentes externos, eles atuam diretamente na superfície terrestre. Na página 292, nós vamos conhecer as formas do relevo brasileiro. Então, pessoal, a última classificação do relevo brasileiro foi feita por um geógrafo brasileiro chamado Jurandir Roys, em 1989, que incluiu planaltos, planícies e depressões, uma das principais formas de relevo. Aí ele vai dizer que os planaltos, eu quero que vocês localizem aqui nessa imagem, os planaltos, nessa área aqui, ele tem uma altitude que varia muito, em geral, acima de 200 metros, e apresentam nessa área aqui um intenso desgaste devido aos fatores externos, aqueles que eu citei há pouco, o vento, a água, a chuva. E aí ele provoca, né, com esse desgaste, o resto de sedimentação, né, quando chove, vamos dizer que a água vem aqui, né, nessa área, ele vai sofrer esse desgaste, esse resto de sedimento vai cair e se acumular aqui, na planície. Aí a planície, ele vai dizer que é também uma forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. Então, as planícies, elas possuem áreas menos elevadas, com altitude variando de 0 a 200 metros. São terrenos assimilados como planos e mais próximos aos cursos de água, né? Uma das principais características. Então, elas estão próximo dos cursos de águas, ou curso d'águas, ou seja, são elementos essenciais que compõem as bacias hidrográficas. Já a depressão, vamos lá localizar a depressão aqui nessa área. Depressão é esse terreno rebaixado. Então, é uma forma de relevo com altitudes mais baixas que as áreas em seu entorno. São terrenos rebaixados, eles têm áreas mais rebaixadas do que as áreas em seu entorno. Muito bem. Na página 293, vocês farão essas questões. Você vai copiar a pergunta e responder em seu caderno. Na número 1, você já observou as formas de relevo do município onde mora? Converse com os colegas sobre as principais características desse relevo. Então, pessoal, a estrutura geológica presente na floresta amazônica, ela é oriunda de fenômenos geológicos ocorridos ao longo de milhões de anos, que consolidou a formação de depressões e planícies, que são características predominantes em praticamente todo o estado que fazem parte da região norte, tá? Então, a gente pode observar aqui no mapa, né, que o que predomina mais possui os 3 tipos de relevo, porém, a que predomina são as depressões e planícies, tá? São características predominantes aqui em quase parte do nosso território. Número 2, qual forma de relevo predomina na porção norte do país? Para quem tiver dificuldade de responder essa questão, você pode recorrer ao material complementar que fica no finalzinho do livro. E aí você vai ver os estados que fazem parte da região norte e está observando aqui também esse mapa da página 293. Você vai observar qual é a forma de relevo que está predominando aqui, essa área, né? Essa porção norte do país. Qual é? Você vai responder se é planalto, planície ou depressão. A terceira questão. Qual cor foi utilizada para
para representar as planícies. Aí você vai recorrer à legenda. Então, na legenda, existem 3 cores que estão definindo cada tipo de relevo. Aí nós temos o primeiro aqui, laranjado, planalto, o segundo de verde, a planície, e a última, aqui o amarelo, as depressões. Quarta, qual forma de relevo predomina na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio? Tá aqui, né? No livro de vocês podem observar melhor. Esse aqui é o Trópico de Capricórnio. E aí, vocês sabem que a região sul do Brasil, né, se localiza aqui nessa área. Opa, passei muito, deixa eu voltar um pouquinho. Ela se localiza nessa área aqui. Então, qual é a forma de relevo que está predominando essa área? Será que é o planalto? Será que é a planície? Ou será que é a depressão, de acordo com essa legenda? Qual é a cor que está predominando aqui? Aí você vai responder também essa quinta. Qual forma de relevo predomina no estado que você mora? Então, você sabe que nós moramos no estado do Amazonas. Qual é a cor que está predominando aqui? É a depressão. É a depressão. Está aqui de amarelo, né? Pintado de amarelo, é a depressão. Então, já até dei essa resposta aí. Você pode estar escrevendo isso em seu caderno, tá? A página 294, nós estudamos sobre as altitudes do relevo. Então, pessoal, como vocês podem observar, que o relevo terrestre ele apresenta altitudes variadas em todo o território. No caso aqui, né, o nosso território brasileiro, ele possui essas altitudes variadas. E podemos representar as altitudes do relevo por meio de um mapa denominado mapa altimétrico. Então, o mapa altimétrico é um mapa que representa nível de altitude de um terreno ou o relevo de uma região, certo? As altitudes de uma região são representadas por diferentes cores. Aqui, se você for olhar no mapa, né, a altitude de cada região aqui do Brasil, ela é representada na legenda por diferentes cores. Quanto mais ela tiver altitude, quanto mais elevada for sua altitude, mais uma cor mais escura ela vai ter. No caso aqui, essa cor aqui que é mais escura, laranjada, são áreas que possuem uma altitude acima de 1.200 metros. Muito bem. Aqui, os pontos mais elevados do Brasil são Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude, e o Pico 31 de Março, com 2.974 metros de altitude. Altitudes ambos situados na porção norte do estado do Amazonas. Na página 294, tem uma perguntinha para a gente comentar, mas você pode também estar escrevendo aí no seu livro a resposta. Qual faixa de altitude predomina no estado que você mora? Nós sabemos que nós moramos na região, no estado do Amazonas, que está na região norte do Brasil. Qual é a faixa de altitude que está predominando aqui a nossa região? Então, aqui ela está sendo pintada, representada, né, de verde. Vamos lá ver qual é a altitude. Então, a altitude que representa, que predomina, é de 0 a 200 metros de altitude. O ponto mais elevado do Brasil é o Pico da Neblina, com aproximadamente 2.995 metros de altitude, que ele está localizado no norte do país, aqui no estado do Amazonas, mais precisamente no município de São Gabriel da Cachoeira, e faz parte das montanhas da Serra do Imeri, na fronteira com a Venezuela. Esse nome do pico, Pico da Neblina, ele originou-se devido, como vocês podem observar aqui nessa imagem, né, o topo da montanha ela fica encoberto pela neblina a maior parte do tempo.
E o Pico da Neblina, ela está localizado numa reserva natural chamada de Parque Nacional do Pico da Neblina, que foi criado em 5 de junho de 1979, na cidade de Santa Isabel do Rio Negro. Tá, vamos lá ver o próximo. O Pico 31 de Março é o segundo pico mais elevado do Brasil. Também está localizado na Serra do Imeri, que faz fronteira com Venezuela. Sua altitude média de 2.975 metros, né, aproximadamente. O nome do pico, ele se originou devido à homenagem ao 31 de março de 1964, quando o golpe militar depois do presidente João Goulart iniciou a ditadura no nosso país. Então, pessoal, esse local também ele tem acesso limitado à população, visto que é uma reserva dos índios Yanomamis, né? Então, para a visitação nesse lugar, tem que pedir autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, integrada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Aqui você pode também estar anotando em seu caderno que as montanhas mais altas do Brasil. Em primeiro lugar, a gente já falou que é o Pico da Neblina, em segundo, o Pico 31 de Março, em terceiro lugar, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, ela se localiza no Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Em quarto lugar, Pedra da Mina, com 2.798,4 metros de altitude. Também ela se encontra na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Em quinto lugar, nós temos o Pico das Agulhas Negras, com 2.791,5 metros de altitude. Ela se encontra na Serra de Itatiaia, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em sexto lugar, nós temos o Pico do Cristal, com 2.769,8, serra que se localiza na Serra do Caparaó, no estado de Minas Gerais. Em sétimo lugar, nós temos o Monte Roraima, com 2.739,3 metros de altitude. Serra de Pacaraima, na fronteira entre Roraima, Venezuela e Guiana. Em oitavo lugar, nós temos o Morro do Couto, com 2.680 metros de altitude, que se encontra na Serra das Prateleiras, no estado do Rio de Janeiro. Em nono lugar, nós temos a Pedra do Sino de Itatiaia, com 2.670 metros de altitude, Serra da Mantiqueira, que ela se localiza na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais. E, por fim, em décimo lugar, Pico Três Estados, com 2.665 metros de altitude, que se encontra na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro. Hoje nós finalizamos por aqui e eu encontro vocês para uma próxima aula.